Efésios 4, 17. É um texto um tanto longo, nós vamos ler até o 32. E a epígrafe da minha Bíblia, ela traz um enunciado desse complexo de versos. Deixa eu abrir aqui. Então, a epígrafe aqui desse conjunto de textos, na NVI você tem NVI, está aí, o procedimento dos filhos da luz. Claro que essa epígrafe não é de inspiração apostólica, não foram os apóstolos, foram a gráfica que organizou essa Bíblia, que começou a separar os assuntos. Então, o assunto que ele vai falar aqui é sobre os procedimentos dos filhos da luz. E os procedimentos dos filhos da luz têm tudo a ver com identidade. Quando eu orava e pensava sobre esse tema, sobre esta série, Deus me trouxe aqui. E é aqui que eu quero compartilhar com vocês. Verso 17, capítulo 4 de Efésios diz assim: Assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão devido ao endurecimento do seu coração. Deixa eu fazer uma pausa para falar com vocês uma coisa interessante. Existe a ignorância por falta de conhecimento, tá? E, na verdade, a maior parte da ignorância é por falta de conhecimento. A palavra de Deus diz: meu povo foi destruído por lhe faltar conhecimento. O Senhor disse: vocês erram porque não conhecem as Escrituras. Mas existe uma outra ignorância aqui, que a Bíblia está falando que não é a falta de conhecimento, mas é o endurecimento do coração. Então, quando eu endureço o coração, eu posso até conhecer. Eu posso até ler a Bíblia, eu posso até estudar, eu posso até ouvir uma pregação, mas se o meu coração estiver endurecido, gerou ignorância. Porque o conhecimento de Deus vai além da letra. O conhecimento de Deus é espiritual. O conhecimento de Deus é algo que vai arraigando, que vai entrando na nossa vida, no nosso interior, e vai tomando conta. Por isso que a carta aos Hebreus, o escritor fala que a palavra de Deus é semelhante a uma espada de 2 fios, que penetra até a divisão da alma e do espírito e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Então, quando eu endureço o coração, logo é como se essa palavra não penetrasse. É como se essa palavra não achasse lugar. É a parábola da semente que Jesus contou, falando dos diferentes tipos de solo. Deus é irresistível, a palavra de Deus é irresistível. No Antigo Testamento, a Bíblia diz que a palavra de Deus é semelhante a um martelo que esmaga a pedra. Mas isso está muito mais relacionado ao coração dos ímpios do que o coração nosso, que já conhecemos Jesus. Porque nós que já conhecemos Jesus, às vezes a gente se embrutece, e aí o nosso coração, a gente vai fechando o coração, e aí não tem pregador que te acesse no mundo. Não tem igreja boa, não tem mensagem boa, não tem sermão bom. Não tem. Porque o solo, a gente escolhe o solo que nós queremos ter no Senhor. Então, só estou fazendo uma ressalva, porque eu estou lendo todo esse texto, mas a gente não vai usar ele todo. E eu estou fazendo aqui uma observação em cima disso, porque não faz parte da mensagem, mas quando eu estava lendo, eu tive essa percepção e entendi ser importante comentar com vocês. Daí, verso 19. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo ou
cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à entrega à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda a amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Amém. Senhor, fala conosco. Nós amamos o Senhor e nós precisamos da palavra do Senhor falando ao nosso coração. Que não sejam pensamentos humanos, mas os do Teu Espírito a nos direcionar nesta manhã, naquilo que a gente precisa ouvir. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. A identidade, em primeiro lugar, para a gente começar falando um pouquinho aqui, ela é aquilo que nos define, que diz quem nós somos, qual a nossa origem ascendente. No caso biológico, quem foram os nossos pais, quem nos gerou. No caso físico, de onde a gente veio, onde é que a gente nasceu. E essa origem biológica, ascendente, versus a origem geográfica, ela nos dá uma identidade. Eu sou do Brasil. E aí alguém diz, eu sou do Brasil e nasci no lindo Ceará. E o outro disse, eu sou do Brasil e nasci no Rio Grande do Sul. Ou oh meu Deus, na Santa Catarina. Nasci no Pará. Olha lá. Eu sei que quem é carioca tem vergonha de dizer que nasceu no Rio de Janeiro. Temos uma carioca ali, desculpa, é que o Carlos é carioca. Eu não sabia que nós tínhamos mais de um aqui. Já não posso mais brincar com o Rio de Janeiro aqui, Carlos. Aí, ó, tem o Adams ali, é carioca também. Esse é da Gema. Mas, onde você nasceu, fala da tua identidade, fala da nossa identidade. Só que, no aspecto espiritual, nós sabemos que nós fomos gerados em Cristo, certo? Jesus falou sobre o novo nascimento com Nicodemos, dizendo para ele, quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos achou que ele deveria nascer de novo, biologicamente. Jesus até tirou onda com Nicodemos, dizendo, você é mestre em Israel e não sabe disso? Você não sabe que esse novo nascimento é proveniente de uma ação do Espírito Santo, uma ação da palavra de Deus, porque Jesus vai revelar ali, quem não nascer da água e do Espírito, certo? Então ele está falando de uma regeneração, ou
que é regenerar? É gerar de novo. Nós fomos gerados de novo quando a gente encontrou Jesus, quando a gente entregou a nossa vida para Cristo, quando a gente reconheceu que éramos pecadores e que Ele era aquele que perdoa os nossos pecados. E não só os nossos pecados ação, mas Ele transformou a tua identidade de pecador para perdoado, de perdido para salvo. Então agora, por mais que você cometa pecados, por mais que eu possa, estou suscetível a falhar e pecar, ainda assim eu não sou mais pecador. A minha identidade foi mudada. Porque Paulo fala em Romanos capítulo 5, verso 12, que por um homem entrou o pecado no mundo e por meio do pecado entrou a morte. Porque todos pecaram. Mas no mesmo capítulo 5 de Romanos, Paulo vai dizer, por um homem também veio a justiça de Deus, se manifestou a graça de Deus. Então, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, ali em Romanos 5, Paulo deixa claro quanto nossa identidade foi mudada quando nós recebemos Cristo. E por mais que você fale, você precisa mudar o seu entendimento de que você não é mais pecador, por mais que você peque. Sabe por quê? Porque antes de conhecer a Cristo, nós tínhamos uma herança maldita, que Adão nos deixou. Verso 12. Por um homem entrou o pecado. Então, eu digo para vocês aí algumas vezes, o pecado não é só o que eu faço, é pior, é muito mais. O pecado é o que as pessoas são, porque foi uma herança. Então, é a identidade da pessoa pecador. Até que eu conheça a Cristo, me renda a Ele. No dia em que eu me rendi a Cristo, aí a minha identidade mudou. Eu já não sou mais da identidade do pecado. Agora eu tenho uma nova identidade. A minha identidade é de perdoado, é uma identidade de salvo. Eu estou em Cristo. Aquele que está em Cristo é nova criatura, diz Paulo. Então, nós estamos vivendo, nós experimentamos essa nova identidade, essa identidade espiritual, e estamos vivendo nela. Só que identidade, ela às vezes também é confundida com afirmação de fé. Então eu me aproximo de Deus, me aproximo da palavra de Deus, começo até a descobrir, conhecer os versículos e começo a afirmar, esses versos na minha vida, pensando que só afirmá-los vai me fazer ter essa nova identidade. E não é. Então não adianta eu dizer assim, sou de Jesus. Existe algo mais que vai mostrar se eu sou de Jesus ou não. O gerar de novo, Jesus disse, é por meio da palavra e do Espírito. É a água e o Espírito. Então eu sou gerado de novo, não quando eu declaro sou de Jesus. Eu sou gerado de novo quando eu recorro à palavra de Deus, conheço o plano de Deus para a minha vida, e por meio do agir do Espírito, eu começo a ser transformado. Essa palavra começa a fazer efeito na minha vida. Então, a partir daí, é que eu tenho uma nova geração, que eu sou gerado de novo, que eu recebo uma nova identidade, não pela declaração da fé. Não adianta eu dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece, apenas. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, se a minha identidade estiver nele. Eu sou mais do que vencedor e por aquele que me amou, se a minha identidade estiver nele. Então, olha a importância da gente ter a nossa identidade inteiramente ligada e ajustada no que Deus quer que a gente viva. E aí eu falo para vocês sobre pelo menos 3 aspectos em que a identidade é revelada para a gente. A gente entendendo esses 3 aspectos, a gente começa a ter mais facilidade com ter essa identidade mais firme na vida. A primeira delas é a gente conhecer o amor de Deus. Para você ter a identidade tua inteiramente moldada em Cristo, é importante você conhecer exatamente como é o amor de Deus. Existem pelo menos 3 características do amor de Deus que eu falo aqui para vocês, que é: o amor de Deus é incondicional. Você não precisa fazer nada para que o amor de Deus se manifeste. Deus é amor. Deus não tem amor,
Deus não sente amor, Deus é o que Ele é amor. E quando Ele, sendo amor, se projeta para a gente, ele nos vê assim, Ele nos ama, Ele nos não importando a origem nossa, passado, o nosso estado presente, Deus nos ama. A minha identidade cristã, ela é construída pelo amor de Deus, e o amor de Deus é incondicional. Ele me abraça, Ele me acolhe, não importando o que eu estou vivendo, o que eu estou fazendo, mas o amor de Deus é sobre a minha vida. Uma segunda característica do amor de Deus é que Ele é independente. Ele não depende de outro. Ele não depende de nada. O amor de Deus é independente. E isso é maravilhoso. Isso está ligado à soberania de Deus. Deus não se limita a nada. Ele é independente e o amor dele é assim. E isso é uma bênção para a gente. Porque se o amor de Deus estivesse limitado a uma dependência de qualquer que fosse as coisas, nós íamos ter que ficar esperando um tempo a manifestação do amor. A gente ia ter que ficar dependendo de uma ou de outra. Mas não, o amor de Deus é independente. E uma terceira característica do amor é que o amor de Deus é desinteressado. Deus não está esperando nada de você. A gente cantou hoje aqui, eu quebro o meu vaso, porque é a expressão de louvor daquela mulher que tinha um frasco com nardo puro, e ela quebrou aquele frasco de alabastro, e derramou sobre a cabeça de Jesus, sobre os pés de Jesus, ungiu o corpo de Jesus com aquele perfume, e a gente percebe que ela foi recebida, a sua adoração foi recebida. As pessoas tentaram julgá-la, tentaram dizer, isso podia ter sido dado aos pobres, e Jesus disse, os pobres vocês têm sempre com vocês, deixa ela fazer o que ela quis fazer, ela está me adorando, ela está me glorificando. Então, tudo que a gente entrega para Deus é recebido. A tua vida, o teu tempo, o teu domingo de manhã, as tuas dádivas, as tuas ofertas, as tuas generosidades com outras pessoas fora do âmbito da igreja, tudo isso é visto por Deus como oferta. Sabe, os teus skills, as tuas qualidades, virtudes, às vezes você ajuda alguém, liga para alguém, sabe, acha alguém aí, você ajuda e você faz isso como um ministério. Deus está recebendo isso, mas Deus não precisa disso. Ele gosta disso, Deus tem prazer nisso, porque isso é o que Deus é também, Deus é generoso. Mas Deus não precisa disso. Se eu não der nada para Deus, eu não mudo nada de Deus. Deus é autossuficiente, Deus é dono de toda a riqueza, de toda a glória, então não tem nada que eu precise fazer. O amor de Deus por nós é desinteressado. Deus não está amando você, porque daí amando você vai fazer alguma coisa para Ele, e aí você vai ser uma bênção, vai ser um evangelista, uma evangelista, você vai, então Deus vai falar assim, eu vou cobrir Ele de bênçãos para que Ele me devolva. Não, Deus não está pensando nisso. Não é nessa esfera que Deus está pensando. Vocês se lembram de Jó? Jó dava muito para Deus, e aí o diabo disse, sabe por que ele te dá muito? Porque você deu muito para ele. Aí o Deus disse, então tira. E você vai ver que não é isso. E realmente, quando o diabo tirou tudo aquilo de Jó, ele continuou entregando. O amor de Deus é desinteressado, Deus não vai te prosperar para você ser um melhor ofertante na casa dele. O amor de Deus é desinteressado. Deus vai te prosperar para outros propósitos. A gente vai ver, inclusive, aqui na mensagem, por que Deus prospera a gente. Então, a gente precisa saber que a nossa identidade começa a ser construída em conhecer o amor de Deus. Quando eu conheço o amor de Deus, a minha identidade começa a ser mudada, porque Deus é amor. Então, se você precisa começar por alguma coisa com Deus, comece pelo amor. Se você sente que a sua identidade precisa ser mudada, a palavra de Deus hoje para você é comece pelo amor. Porque é pelo amor que tudo começa. Deus amou o mundo de tal maneira e aí deu o seu único filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É pelo amor. O texto de ouro da Bíblia mostra que começou pelo amor.
Deus não veio resgatar a gente porque a gente estava perdido. Deus não veio resgatar a gente porque para nos dar um futuro. Não, Deus veio resgatar a gente e mandou Cristo porque nos amou. Começa tudo por aí. Se não fosse o amor, não teria o porquê, não teria resgate. Talvez, e não seria bom. Mas por causa do amor é que é o que é. É que é bom. Por causa do amor é que o plano de Deus atravessa gerações. Suportou as perseguições de Roma, as perseguições da própria religião no futuro. E vem ao longo da história entrando, a igreja permanece viva, firme, sabe por quê? Por causa desse amor de Deus que é poderoso. A segunda coisa que a gente precisa entender nessa formação da nossa identidade é a gente conhecer a nossa estrutura. A primeira é conhecer o amor de Deus, a segunda é conhecer a nossa estrutura emocional. Porque a nossa estrutura emocional está muito ligada àquilo que a gente se imagina. E é perigoso demais a gente viver assim. As nossas emoções elas são muito enganosas. A Bíblia diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Então eu tenho que conhecer o amor de Deus, mas eu preciso conhecer muito bem também a minha estrutura emocional. O perigo que a minha própria emoção, as minhas próprias emoções me causam de me roubar da identidade que Deus quer que eu tenha. Porque as minhas emoções, pense você que não, mas as suas emoções querem te roubar da tua identidade divina, espiritual. E eu acho que é o nosso maior inimigo. Nosso maior inimigo nem é o diabo. Nosso maior inimigo somos nós mesmos, a nossa natureza. E aí, as nossas emoções, elas são alteradas também por 3 características. E elas são movidas por 3 características. Eu falei das 3 características do amor de Deus, e eu vou falar para vocês aqui por 3 características das nossas emoções que elas são alteradas. A primeira delas é: as nossas emoções são alteradas por aquilo que a gente sente. Então, os sentimentos são perigosos demais no que diz respeito a alterar a nossa identidade. Tem dia que você acorda se sentindo: uau, estou forte, estou bem. Estou de bem com a vida. E tem dia que você acorda se odiando. Odiando a tua vida, odiando o que você está vivendo, odiando o teu corpo, odiando os traços físicos que você tem. Tem dia que é assim, o nosso sentimento tem dia que não está bem, não está legal. E a gente tem que tomar cuidado com isso. E a gente tem que estar vigilante em relação aos sentimentos, porque eles podem roubar aquilo que Deus estabeleceu que nós fomos. Tome cuidado com os teus sentimentos, não se mova por eles. Ah, mas e quando vem um sentimento ruim, o que eu faço, pastor? Use a fé. Porque a fé é que combate com os seus sentimentos. A fé, ela vai lutar contra os teus sentimentos, porque o seu sentimento está dizendo para você que está tudo ruim, mas a tua fé em Cristo diz outra coisa para você. A tua fé em Cristo te projeta para as promessas que Deus tem na sua vida, para as promessas que a palavra tem para você. A tua fé te projeta para aquilo que você é. A nossa fé nos projeta assim. Então os nossos sentimentos às vezes são de morte, de que chegou o fim da linha. E a verdade é que se você perceber que chegou o fim da linha, a tua fé no mínimo tem que dizer: ainda que ele me mate, como disse Jó, nele eu esperarei. Se eu fechar os olhos aqui, eu abrirei os olhos na presença do Rei, eu abrirei os olhos na presença de Cristo. Então, não permita que os seus sentimentos caminhem e se manifestem isolados, sozinhos, sem que a tua fé esteja presente também no mesmo momento.
Quando seus sentimentos se manifestarem, principalmente aqueles ruins que querem te roubar da identidade de Cristo, chame a tua fé para lutar contra eles. Porque a tua fé vai vencer os sentimentos que às vezes querem te roubar da tua identidade. A segunda característica das nossas emoções é o que a gente ouve. O que a gente ouve, muitas vezes, tenta nos roubar. Vocês se lembram de Golias, quando vai enfrentar Davi e olha para Davi e o despreza? E fala, eu sou lá um cão para você vir comigo, para cima de mim desse jeito. E Golias diminui Davi, despreza Davi. E Davi está ouvindo todos aqueles impropérios, todas aquelas asneiras, aquele monte de calúnia, de inverdade, mas a identidade de Davi está inabalável no Senhor. Ele ouve, ele escuta o que Golias fala, mas ele está revestido por aquilo que Deus já havia comunicado ao coração dele. Então, assim, você pode até escutar o que o mundo diz, mas não dê ouvidos ao que o mundo diz. E às vezes a gente faz o contrário. A gente dá ouvidos ao que o mundo diz e só escuta o que Deus está dizendo. Nas 2 vezes que Deus se manifesta para falar acerca de Jesus, lá no batismo de Jesus e na transfiguração, no Monte da Transfiguração, Deus fala assim, este é o meu Filho amado em quem tenho prazer, a Ele ouvi. Deus não usa o termo, a expressão, a Ele escutem, porque escutar é uma coisa, dar ouvidos é outra. E às vezes a gente faz isso, a gente ouve o mundo e se ensurdece para Deus, e só escuta Deus. E a gente tem que fazer diferente. Porque o mundo anuncia coisas todos os dias para a gente, usa pessoas, o diabo usa pessoas para trazer informações, para usar palavras, para destruir a gente, para acabar com a gente. E a gente tem que ver que às vezes o que a gente ouve é o que vai tentar roubar a nossa identidade. Então não deixe a sua identidade ser destruída por aquilo que você ouve, ou por aquilo que você escuta. Tenha acima do seu ouvido físico, um ouvido espiritual. Coloca um filtro e só deixe entrar aquilo que você sabe que foi direcionado por Deus. Aquilo que não foi direcionado por Deus, abre mão, joga fora. Mas tome cuidado para que o que você escuta não altere a sua identidade. E existe uma terceira característica dos sentimentos, das emoções, que é aquilo que a gente vive, as circunstâncias. Então, falei sobre o que a gente sente, o que a gente escuta e o que a gente vive. Na prática. Porque às vezes o sentimento é uma coisa que você não está vivendo, é irreal. Agora, as circunstâncias são reais. E aí, quando vem as circunstâncias, aí você tem que estar realmente firmado. Firmado naquilo que Deus já promoveu na tua vida. Então, o Pai, quando Jesus está lá no batismo, Deus está dizendo o quê? Este é o meu Filho amado, quem eu tenho prazer. Termina o batismo, o Espírito Santo leva Jesus para o deserto, para passar 40 dias sendo tentado pelo diabo, no meio das feras, dos animais selvagens. Diz o texto, a Bíblia fala isso. Aí você olha e fala assim, peraí Deus, não estou parecendo amado. Não está parecendo amor isso aqui. Porque eu estou no deserto. Porque o diabo está tentando me esbofetear, está tentando destruir minha vida. Olha só como o diabo está me atacando. Eu estou no meio das feras. Oh Deus. Agora é importante isso, as circunstâncias também não podem alterar a tua identidade. Não deixe que as circunstâncias alterem a tua identidade. Porque existem vezes em que as circunstâncias da nossa vida estão todas desfavoráveis. Tudo é dor. Onde você toca, dói.
Você vai para o emocional, dói. Você vai para o material, dói também. Você vai para o físico, dói. Você vai para o relacional, dói. E tudo é dor. Mas não deixe que seja a dor a tua identidade. Permita ser visitado pelo amor. A tua identidade é uma identidade de amor. Existe amor de Deus aí, está doendo, mas existe amor de Deus. Está difícil, mas o amor de Deus não deixou de se manifestar a teu favor. Não deixou de se manifestar ao nosso favor. A tua identidade é uma identidade de amor. Deus não te abandonou num deserto, para o diabo te esbofetear, para o diabo te destruir. Por mais que esteja doendo, o amor de Deus está te cercando. E uma hora, a qualquer momento, eu digo para você, Deus fará passar esse deserto. Deus trará cura para essa dor. Deus anestesiará essa dor. E você vai poder celebrar a ação e o poder de Deus. Mas a sua identidade precisa ser assim. Jesus está no deserto, e eu imagino, Jesus lá no deserto, o diabo atacando ele, e no coração dele, na vida, na mente dele, ele está dizendo, o Pai me disse que eu sou amado. Quem é amado não é abandonado. Quem é amado não é deixado para trás. Você não está abandonado, você não vai ser deixado para trás. O Pai te ama, a sua identidade está firmada no amor de Deus. Amém? E por último, nossa identidade não só está em conhecer o amor, em conhecer a nossa estrutura emocional, mas em terceiro lugar, ela está em conhecer a nossa postura, nosso posicionamento em relação ao propósito de Deus, acerca da nossa identidade. E aqui está um dos mais desafiadores, uma das mais desafiadoras situações. Porque o teu posicionamento vai dizer o quanto a sua identidade está de fato ligada a Cristo. São as tuas ações, é o teu comportamento. É o teu comportamento. O Harry casou com uma nova-iorquina, maconheira, e essa menina influenciou a vida desse cara. Ele já era meio maluco, e tirou ele da realeza e fez ele vir morar aqui na Califórnia. Um príncipe da Inglaterra. E abriu mão da realeza, e está vivendo como um qualquer. Como um astro de Hollywood qualquer. Mas astro tem tantos. Família real é única praticamente. Embora exista o rei da Espanha, mas que tem notoriedade, é só a britânica. Na Espanha o rei só tem aí algum destaque na própria Espanha. Tem os reis também no Oriente Médio, mas os reis de que se falam mesmo, que você tem notícia em todo lugar, são os reis britânicos. E o maluco do Harry pega a sua identidade de realeza e joga fora. E pode ser que existam muitas complexidades ali, porque a gente está falando de um reino humano, com injustiças, com inveja, com um monte de coisa. Tá tudo certo. Mas não parece uma loucura isso? Vamos trazer isso para o mundo espiritual? Será que a gente não está sendo um Harry no mundo espiritual? Que se encontrou com, sabe? Com uma relação, com uma informação por aí, e abraçou ela e falou, não, eu vou... Isso aqui, acho que é esse negócio aqui que é melhor. E a gente entrou nisso.
E aí hoje, nós que temos esse chamado, que recebemos essa realeza na vida, agora nos deixamos se moldar por algo que não combina com a realeza, que não tem a ver com a realeza. Esse cara abandonou a realeza da vida dele. Por quê? Por causa das atitudes. O sangue dele continua azul, puro, real. Mas a forma que ele está vivendo não tem realeza alguma. Não tem a proteção do rei, não tem a segurança do rei, não tem a casa do rei. Não tem. Ele só tem, sabe, a origem. Ele só conta com a origem. Eu nem sei se a qualquer momento que ele queira voltar, ele pode voltar. Eu imagino que sim. Ele pode voltar. Você acredita que não? No mundo espiritual, é diferente. Às vezes a gente só tem essa origem, mas a gente já está tão distante da casa, da vontade do rei, da proteção do rei. Mas se a gente quiser voltar, o rei nos recebe de novo e nos dá de novo da sua realeza. Mas a realeza, ela vai além disso. Você vê, ele tem o sangue, mas não vive a realeza. E às vezes acontece isso. A gente recebe a origem da realeza, mas a gente abre mão dela com as nossas ações. Eu conheci Jesus, entreguei minha vida, o meu coração, fiz uma aliança, fui batizado, mas aí daqui a pouco eu começo a viver uma vida que não condiz com essa realeza, que é diferente. E aí nós vamos entrar no grupo dos versículos 22 em diante, até o 32. Existe aqui 6 grupos que a gente pode destacar nesses versículos. O primeiro é que assumir nossa nova identidade, a gente tem que assumir a nossa nova identidade, sabendo que a velha deve ficar para trás. Verso 22. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Então, teu posicionamento tem que ser esse. Meu primeiro posicionamento, para que a minha identidade seja confirmada, é que o velho tem que ter ficado para trás e o novo tem que estar dominando. E o novo domina pela mentalidade, pela forma de pensar. É que o novo homem se reveste. E o novo homem se revestiu, ele foi criado para quê? Para ser semelhante a Deus. Semelhante a Deus em quê? Na aparência física? Não! A Bíblia está dizendo semelhante a Deus em justiça e em santidade. Provenientes do quê? Da verdade. A verdade que é Cristo, a verdade que é a palavra, é que vai te santificar, é que vai fazer de você justo. Mas você precisa assumir essa sua identidade espiritual, romper com aquela velha e assumir essa nova, porque é o posicionamento que vai fazer com que a sua identidade seja firmada. A segunda característica desse grupo de versículo está no estilo de vida. Tá? A primeira está em a gente assumir a nova identidade, o novo homem. A segunda está no estilo de vida que a gente tem. E aí no verso 25 o texto diz assim: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros do mesmo corpo. O estilo de vida nosso tem que ser o estilo de vida da verdade. E todos nós, somos tentados pela necessidade, às vezes, de falar mentira. Você não tem uma necessidadezinha, às vezes, de falar uma mentirinha? Eu tenho. A questão é, eu vou falar pela necessidade que se move ou não? Então a gente fala uma mentirinha. Eu não estou disposto, não estou bem. E aí você sabe que está bem. Mas aí você fala que está indisposto, está tudo certo. Você resolve o problema.
E aí a gente vai contando mentirinha no trabalho, vai contando mentirinha em casa, para o marido, para o filho, para o pai, para a mãe, vai contando mentirinha na igreja, vai contando mentirinha por onde passa, na sociedade, nos negócios que a gente faz, nas compras que a gente faz, nas vendas que a gente faz, e a gente vai se comprometendo com a mentira, daqui a pouco a nossa identidade foi alterada, e a gente já não é mais aquele nova criatura que vive na verdade, mas nós fomos revestidos, buscamos de novo a identidade velha, estamos comprometidos com a mentira por causa do quê? Por causa da mentirinha. Porque é uma mentirinha aqui, é uma mentirinha ali, daqui a pouco nós somos uma mentira. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Eu me lembro, e o Rodrigo é minha testemunha, uma vez eu fui fazer um negócio, eu precisava vender um carro, uma BMW, que só estava vazando óleo no motor e no câmbio. É só isso. Quase não tinha problema. O carro valia, o mais caro no mercado valia 25, e o mais barato, as concessionárias pagavam 11, antes do vazamento. Eu fui orçar na BMW para fazer o serviço, o custo era de 10, 11 mil para resolver o problema. E eu achei um mecânico que fazia por 4 em Fort Myers, que era bom, eu conhecia esse mecânico. Só que eu não tinha os 4 mil para consertar, e não tinha como vender. Como é que eu vendo esse carro no mercado? Como é que eu faço? E aí Deus preparou um caminho. E nesse caminho que Deus preparou, eu sentei com a pessoa, e o Rodrigo foi minha testemunha, disse assim, ó, o carro custa, eu quero 18 pelo carro, e o carro custa 4 para consertar, eu vou dar 5 para consertar para você. Então você me paga a diferença dos 13, tira os 5, você me deve 13, e esse carro tem esse vazamento aqui, o mecânico é esse, o telefone é esse, e é assim. Tá bom para você? Tá bom para você. Vamos fazer um negócio. Agora imagina, eu disse, eu preciso me livrar, eu não posso tomar prejuízo, eu não posso perder, eu vou contar uma mentira, eu vou arrumar uma velhinha por aí e vou falar que está tudo certo. Como é que fica depois? A minha vida, o meu estilo de vida. Como é que eu conto esse testemunho depois? Como é que eu subo aqui no púlpito e falo? Então, entenda que você pode até ser tentado por contar mentiras, mas Deus tem um caminho, na verdade, para você, que vai ser muito mais lucrativo do que a mentira. Porque foi muito mais lucrativo para mim. Foi muito mais fácil, foi muito mais simples. Por quê? Porque eu orei e disse, Deus, eu não posso mentir, eu não tenho como é que eu me livro disso? Deus falou, vou preparar um caminho. E Deus preparou. Então Deus prepara para você. Mas o seu estilo de vida precisa ser o estilo de vida da verdade. Terceiro grupo de versículo mostra que nós precisamos segurar a onda em relação à raiva que a gente sente, vigiando. Porque raiva todo mundo sente também. Olha o verso 26. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Então ele está dizendo, apaziguem a ira, porque a ira vem e você não pede para ela vir, ela simplesmente vem. A questão é, como é que eu faço quando vem a ira? Eu deixo ela crescer, alimentar, semana após semana, mês após mês, ano após ano. Daqui a pouco eu sou ira. E daqui a pouco o diabo tem lugar na minha vida. Porque a ira não provém de Deus. O ódio, a raiva, o rancor não provém de Deus. Por isso que Deus está dizendo assim, apaziguem a ira, antes que o sol se ponha, resolva o problema, perdoe no seu coração, você não consegue estar com a pessoa, perdoe antes do pôr do sol, à noite, se chegar a Deus, eu estou liberando perdão para essa pessoa que me ofendeu, eu não quero estar irado com ela, com raiva dela, eu libero ela no mundo espiritual. Dessa forma você não dá lugar ao diabo. Então, segure a onda da raiva com a vigilância. Quarto, a quarta característica aqui de uma identidade transformada é como a gente busca a prosperidade. A busca pela prosperidade tem duas utilidades. Olha lá, versículo 28. Paulo está dizendo assim, o que furtava não furte mais. Antes, trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para quê? Tenha o que repartir com quem tiver
estiver em necessidade. Então a busca pela prosperidade, ela tem duas utilidades. Primeiro, eu deixar de precisar enganar alguém, roubar alguma coisa de alguém, tirar alguma coisa de outrem, e em segundo, ajudar as outras pessoas. A busca pela prosperidade de uma identidade nascida de novo está nisso. Está em eu não precisar enganar ninguém para me manter, e está em eu abençoar a vida de alguém. Quinto, o poder e a abrangência das palavras. A palavra que a gente fala tem muito poder. E ela é muito abrangente. Uma palavra errada que você fala, ela pode entristecer o Espírito de Deus, ela pode comprometer a tua identidade e ela pode destruir uma outra pessoa. Olha a abrangência das palavras. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Quando eu falo coisas que eu devo falar, eu agrado o Espírito de Deus, eu trago bênçãos para a minha identidade espiritual, afirmo minha identidade espiritual e eu levanto pessoas. E o contrário também é uma verdade. Verso 29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. A nossa palavra tem poder. Paulo diz que a língua tem poder a língua é um pequeno membro que tem poder de incendiar uma floresta inteira. A tua boca foi usada para levantar vidas. Não empreste a tua boca para destruição, a tua língua para destruição. Por mais que seja um funcionário inconsequente, irresponsável, por mais que seja alguém que cometeu uma falha contra você, não, a Bíblia diz assim, não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, nenhuma. Torpeza está aí no palavrão, não só no palavrão, às vezes está em coisas inúteis, em fofoca, em tudo aquilo que vai denegrir a imagem de alguém, que vai prejudicar a vida de alguém. A nossa identidade tem que ser assim, tem que ser uma identidade de vida, e não uma identidade de morte, não uma identidade de destruição, de derrota. A sua identidade tem que ser assim, quando você abriu a sua boca, vidas têm que ser reconstruídas, e não o contrário. Se eu abriu a sua boca lá em casa, sua casa tem que melhorar. Você abriu a sua boca lá no trabalho, no ambiente de trabalho com seus colegas, o ambiente tem que melhorar. Alguém tem que ser melhorado e não destruído. E aí a pergunta é, quando eu abro a minha boca, o que está acontecendo? As pessoas estão sendo motivadas ou desmotivadas? Estão sendo animadas ou estão sendo desanimadas? Estão ficando felizes ou estão ficando arruinadas? Eu estou levantando as pessoas ou eu estou destruindo e eu estou matando as pessoas? Como é que estão sendo as minhas palavras? As tuas palavras dizem respeito à tua identidade. Jesus disse, a boca fala aquilo que está cheio, o coração. Então, se a tua boca está falando aquilo que não é o ideal, comece a falar com Deus para que Ele faça uma transformação na identidade do seu coração. Porque você precisa refletir mais a identidade de Cristo pelas suas palavras. E por último, a sexta característica de uma identidade por meio do posicionamento é a bondade e a compassividade, juntamente com o perdão atuando na nossa vida. Verso 31, Paulo diz, livrem-se de toda a amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Verso 32, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. A sua identidade é de Jesus. Se é de Jesus, tem que haver bondade aí. Você tem que ter um compromisso com a bondade. Ter um compromisso com a bondade é a gente olhar para aquela pessoa má e a gente conseguir olhá-la com bons olhos. Compassivo, a compaixão
é o que moveu Jesus nos muitos milagres que Ele fez, Ele passando por lugares que as pessoas estavam destruídas, arruinadas, e Jesus, se movendo de compaixão, assistiu-as, curou-as, transformou-as, libertou-as. Sabe por quê? Porque Ele se compadeceu. Ele se move de compaixão. A compaixão é o amor em ação, em atividade. E uma identidade cristã está inteiramente fundamentada na bondade e na compaixão. Por último, no perdão. Ele diz: perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Ou seja, você não só tem que ter prontidão para pedir perdão, como para receber o perdão. Às vezes a gente está disposto a receber, mas a gente não está disposto a pedir. Outras vezes a gente até pede, mas dependendo do que fizeram com a gente não quer receber o perdão. A gente não quer liberar o perdão. A pessoa até vem, tenta se aproximar, e a gente está dizendo: não, para isso não, estou fora. Isso aqui não tem perdão. A Bíblia diz assim: Deus te perdoou em Cristo. Como Deus te perdoou em Cristo, perdoem-se mutuamente. Peça e libere. Peça e libere o perdão. O perdão tem que fazer parte da tua identidade cristã, da tua identidade, da sua nova identidade. O perdão tem que fazer parte. Você precisa tanto estar disposto a pedir, quanto estar disposto a liberar para quem vem te pedir. E numa dimensão incalculável. Jesus disse 70 vezes 7 ao dia. 490, Carlos? Você que é bom de matemática? Tô falando de cor aqui, porque eu não sou bom de matemática. Ao dia, a virtude da gente perdoar. Deus tem nos dado uma identidade. Não abra mão dela. A tua identidade é a coisa mais poderosa que você tem na tua vida. A tua identidade é aquilo que faz com que os céus se abram, se mova a mão de Deus. Foi por causa de uma identidade com Deus que Davi vence o Golias. É por causa de uma identidade com Deus que José consegue passar pelas injustiças que passou e terminar como governador do Egito, vivendo a promessa de Deus. É por causa de uma identidade com Deus que o apóstolo Paulo é um homem extremamente perseguido no seu ministério, e quando homens tentam imitar aquilo que ele é, dizendo: em nome de Jesus, e de Paulo, que prega esse Jesus, eu expulso vocês, demônio, que quiseram fazer o mesmo. E o diabo disse: eu sei quem é Cristo, eu sei também quem é Paulo, mas vocês quem são? Vocês não têm moral, vocês não têm identidade para isso. E botou os caras para correr, que estavam querendo expulsar os demônios agiram através da vida daquele homem e deram uma surra naqueles caras, e eles saíram correndo, nus. Foi-lhes tirado a roupa, foi dado uma surra neles, eles saíram correndo. Sabe por quê? Porque faltava identidade. Conheciam o modus operandi, sabiam como fazer, mas a identidade não estava inteiramente aliançada e ligada neles. Eu quero viver cada dia mais essa identidade de Jesus na vida. Você quer isso também? Vamos orar? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Fale com Deus sobre o teu desejo, a tua necessidade de viver uma identidade mais fortalecida, mais firmada no Senhor. Senhor, no nome de Jesus, nós não queremos outra coisa senão vivermos toda a identidade que o Senhor nos deu e cumprirmos os teus propósitos e seguirmos, Senhor, firmes naquilo que o Senhor nos chamou para viver. Ajuda-nos, firma a nossa identidade, Pai. Ajuda-nos a que a gente possa ser visto, a que a gente possa não só declarar, mas que a gente possa ser visto e reconhecido com as nossas ações, na identidade que o Senhor nos deu, a identidade de Cristo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, levanta aqueles que estão hoje se sentindo caídos, sozinhos, pequenos,
Firme a identidade desse teu servo, dessa tua serva. Mostre para ele que as circunstâncias não alteram o que eles são no Senhor. Mostre para eles, Senhor, que nenhuma das coisas que eles têm ouvido nos últimos tempos alteram o que o Senhor é na vida deles, o que o Senhor determinou que eles sejam. Nós somos uma igreja poderosa, nós somos um povo poderoso, mas nós somos, acima de tudo, nós somos amados do Senhor. E como amados do Senhor, nós não seremos perdidos. E é por isso que o Senhor fala conosco hoje, para nos ter perto, para nos aproximar, e para que a gente viva mais ainda a tua vontade. Firma-nos em ti, Senhor, em nós.